a questão do amido, a presença de amido, se isso atrapalha o processo aí e quais são as formas da gente minimizar esses problemas, né? Ok. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar com esse grupo seleto aqui de colegas aí, amigos, participando dessa live. Alguns amigos e colegas do setor também, que eu já vi aqui, que estão no chat. Tá? Então, eu agradeço ao DOP pela oportunidade de estar com vocês e com o time que está aí nos assistindo, tá bom? Vou falando um pouquinho rapidamente sobre a pergunta do Marco. O excesso de amido, ele atrapalha, sim, o processo de fabricação de açúcar em termos de cozimento, com aumento de viscosidade, com dificuldade, por ter mais viscosidade, né, por ser um polissacarídeo de cadeia longa, uma goma, né, como a gente diz, ele vai dificultar a migração, a circulação dentro do tacho e a migração da sacarose efetivamente para os cristais, atrapalha o desenvolvimento dos cristais. E atrapalha também a purga nas centrífugas, porque o mel vai ficando mais viscoso e dificulta a purga. Às vezes necessita se colocar mais água ou aumentar o tempo de centrifugação. Enfim, tem uma série de impactos aí não tão agradáveis, né? O que a gente pode fazer? Pensando que a matéria-prima, ela está vindo com amido, né? Não estou falando, vamos dizer, da balança para dentro da indústria, né? Existe sim a possibilidade de se trabalhar com uma sulfitação adicional, sulfitar um pouco mais para quem faz açúcar branco, ou mesmo no VHP, né? Para reduzir um pouco a viscosidade e facilitar aí o crescimento dos cristais e a purga desses méis, tanto na centrifugação massa A, como na massa B. E existem também hoje diversos coquetéis de enzimas ou enzimas específicas, como a alfa-amilase somente, mas coquetéis também diferentes que se pode utilizar na fabricação de açúcar, alguns mais termorresistentes do que outros, e também tem tido aí resultados bastante expressivos, bastante interessantes em termos de redução de viscosidade e convivência com o teor de amido mais elevado na matéria-prima, tá bom, Marco? Então, acho que são pontos aí que a gente poderia contribuir para você, com a sua pergunta. Eduardo, só somando um pouquinho aí, né? Realmente nós fizemos nos últimos 2 anos muitos testes, né? Bom, a alfa-amilase, hoje nós temos coquetéis aí muito mais ativos, né? Que mais poderosos, né, Fernando? Elimina realmente. E não mais, antes a gente aplicava a alfa-amilase lá na evaporação, né? Hoje você já põe no caldo misto, você já vem, né, detonando esse amido desde o início lá do processo, né? As enzimas hoje elas estão muito mais estáveis e muito mais, assim, elas se perpetuam ativas no processo muito mais do que alguns, 10 anos atrás, né, vamos falar assim. E realmente esse é um ponto importante, Fernando. Tá? Com relação aí ao planejamento, tá, e a planejamento de fábrica, eu acho que todos os colegas aqui comentaram muitos pontos importantes. E uma coisa que me chama a atenção, né, durante a gente vai discutir, conversar com os amigos aí sobre planejamento, sobre fábrica de açúcar, a gente fala muito de coisas de fundamento, né? Então, normalmente são itens fundamentais que fazem a total diferença entre uma boa performance e uma performance mediana, ou não tão boa, né? Diz um outro colega nosso, né, também do setor, um outro consultor, que normalmente ele fala assim, vamos voltar aos fundamentos, né? E, normalmente, os fundamentos, eles, às vezes, estão falhando, né? Então, quando a gente vai fazer um planejamento de fábrica ou de produção, falar um plano de safra, né, a gente tem a cana, tem o ATR, mas principalmente nós temos a curva de pureza, né, da matéria-prima que vai ser processada, tudo bem que ela é estimativa ou ela é histórica, que vai ser processada na fábrica. Então, quando nós temos aí vamos fazer um planejamento de produção, qual a capacidade, como é que a gente calcula a nossa fábrica, pensando na fábrica xarope para frente, né? A gente usa normalmente a vazão de xarope, a pureza, o Brix, e a gente faz um balanço de massa da fábrica, tá? E com isso a gente pode utilizar, como o Alberto comentou e outros colegas aqui também, as quedas de pureza que efetivamente a sua fábrica, uma fábrica determinada tem realizado, e confrontar isso com as outras quedas de purezas usualmente obtidas em literatura, que também é baseado em prática, né? E às vezes a gente nós podemos observar algumas diferenças, né, entre essas purezas. Quando a gente consegue uma recuperação mais baixa, face ao planejamento, a gente tem que começar a buscar a causa raiz disso, né? E aí,
pessoal, vários de vocês comentaram muitas coisas importantes, eu não vou repetir todas, até por causa do tempo, mas algumas coisas são fundamentais. O Alberto comentou, né, que todo o açúcar deveria a priori vir da semente, via cristalização por semeadura, certo, Alberto? Então, eu costumo dizer que vamos dizer, o preparo da semente, moinho e maturação, está originando açúcar, né, a cegonha está indo lá, e está levando o açúcar, então, esses microcristais aí, vamos dizer, esses pontos de nucleação lá para a nossa maternidade, que é o tacho de granagem. Então, tudo aí é sensível e todo cuidado aí é super importante. Padronização de açúcar, a proporção a açúcar e etanol, como o Alberto comentou, concordo totalmente. Alguns cuidados com vedação e condicionamento da semente preparada. Para quê? Para que a gente garanta a uniformidade, a padronização em volume de semente, em concentração de núcleos em cada frasquinho de semente que vai ser colocado, né? E a gente começa a ter, então, uma previsibilidade de quantidade de cristais, de potencial de esgotamento real. Eu vou falar porque eu estou falando de esgotamento real. E a gente consiga, então, planejar a dinâmica de cortes e trabalhos dentro da fábrica com os ativos que você tem, cozedores, né, ativos cozedores, né, para produzir um açúcar em quantidade e na granulometria que você precisa. E como é que a gente... Por que eu falo esgotamento real? Né? Em tempos de mix açucareiros fortes, a gente fala muito sobre SJM, né, a recuperação de fábrica SJM. A melhor forma de a gente ter um SJM, que eu digo real, é você ter quantidade suficiente de cristais na massa para que você tenha superfície ou pontos para que a sacarose do meio se deposite nos cristais, certo? E você vai retirando, esgotando, né, exaurindo o meio da sacarose. Por muitas vezes, você pode ter as quedas de pureza ou esgotamentos elevados por outras razões, né? Quais seriam? Uma recirculação excessiva, além de uma condição operacional, uma degradação por excesso de tempo de retenção de massas, cortes em excesso, temperaturas elevadas, por baixa pressão de vácuo, ou vazamento, ou falta de água, ou água quente, e aí vai na linha que o Tio comentou aqui, de manutenção, certo? E você pode ter uma degradação, ou um excesso de recirculação, que vai te baixar as purezas, e a gente vai ter um SJM muito bom. Mas, no fim, cadê o saco por tonelada? Né? Então, a gente tem que conciliar as duas coisas, né? Uma recuperação adequada, e aí real, quando eu digo real, esgotando, exaurindo a sacarose do meio, né? Com um ensaque efetivo, quer dizer, realmente eu estou transformando sacarose dissolvida do meio em açúcar cristal ou VHP, lá na centrífuga, lá no secador, indo para os armazéns, né? Para que a gente planeje isso, algumas premissas têm que ser atendidas. Primeiro, a padronização e os cuidados todos que foram discorridos sobre semente e maturação. É possível fazer, através de cálculos relativamente simples, aquela regrinha dos cubos, né? Que o tamanho ele acontece ao cubo dos volumes, é uma regrinha não de 3, mas é uma regra cúbica muito simples, sabendo se a quantidade e o tamanho das sementes, a gente consegue ir escalonando e criando a dinâmica de fábrica entre cortes, entre tamanhos de tachos da sua fábrica existente, né? Para que você chegue no seu açúcar final de AM que você deseja, você precisa, com a mínima quantidade de operações dentro da fábrica. Por que operações? Reduzindo um pouco de corte. O corte, né, quando você corta, você está sujeito a algum equívoco em termos de medição de volume, principalmente quando não é uma indústria nova e foi crescendo inorganicamente com o tempo, você tem taxas de muitos tamanhos variados. E, normalmente, a geometria dessas calandras não são iguais. O tubo central é de tamanho diferente. São 2 tachos de 600. Um é calandra tubo central, uma é calandra flutuante. O 1/3 de cada calandra já não é o mesmo 1/3 em volume. Ele é na altura do tacho ali, mas não é em volume. Isso impacta muito a qualidade do açúcar com relação ao AM, né? Então, é importante ter o que a gente conseguir controlar dentro do processo, como semente bem preparada, a padronização do condicionamento dela, a utilização dessas formulinhas simples para ter um primeiro desenho da dinâmica de cozimento.
com o mínimo, a quantidade de operações que te permita flexibilizar a produção, mas ao mesmo tempo simplificar o seu processo de fábrica, garante uma esgotabilidade real, né, de açúcar, sem pensar em degradação ou recirculações excessivas. Tá? Quando a gente fala em recirculações excessivas, eu vou parafrasear um outro colega nosso do setor que publicou, eu não lembro onde foi, em alguma revista ou artigo do nosso setor, sobre aquela moagem fantasma. Não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Então, quando a gente quer esgotar com muita recirculação em excesso, a gente retorna muito mel para dentro da fábrica, ao invés de estar aumentando a esgotabilidade, a gente vai estar consumindo espaço. Alguém me lembrou aqui, é o Javier que publicou isso, muito obrigado, viu? Eu não lembrava, foi exatamente um artigo do Javier. Então, você toma espaço da fábrica que deveria estar puxando xarope, botando pureza nova para dentro da fábrica, e você está retornando um mel, às vezes em excesso. Lógico que um pouco de recirculação é possível sim, é uma prática que, muitas vezes, dependendo da época do ano e das purezas de cana e de xarope, dá para se fazer. Mas muitas vezes ela acontece em excesso e aquela moagem fantasma que toma espaço de pureza nova, né? Então, quando a gente vai planejar nosso cozimento, a gente tem que ter algumas premissas fixas, ou que nós consigamos trabalhar para ter previsibilidade. Começando da semente, com todos os cuidados e processos de granagem, de cristalização por semeadura, que os colegas colocaram aqui, com a automação funcionando, com as boas técnicas. Um ponto muito bem colocado por vários de vocês, eu concordo plenamente, tenho feito muita coisa nesse sentido, com capacitação do time de operação, para que eles saibam o porquê das coisas e o grau de importância e quantas oportunidades eles têm na mão de fazer coisas diferentes, mais e melhor, né? E tem feito, tá? Então, a capacitação eu vejo como um papel, aí, uma alavanca fundamental, junto com todos os conceitos básicos, né? Eu costumo dizer, Fernando, time, e quem está nos ouvindo aqui, e nos vendo, né? Que fazendo assim, utilizando das boas práticas, das boas técnicas, tendo os ativos na mão, né, bem manutenidos, tendo a padronização desde a semente da granagem, a gente consegue buscar o que a gente chama, né, se fala muito de excelência operacional, né, e eu concordo, né, excelência operacional, na minha opinião, ela é a disciplina de execução e colocar em prática as boas técnicas, né. Isso eu vejo acontecendo ainda mais em anos açucareiros cada vez mais, né? E independente aí de ativos mais antigos ou mais novos, é sempre possível fazer um pouco mais, um pouco melhor, né? E se otimizando, extraindo o máximo possível, às vezes não é nem fazer mais com menos, né? Fazer mais com o mesmo ativo, com o mesmo equipamento, né? Eu acho que é possível aumentar a produtividade, aumentar um saco específico e olhando sempre SJM mais a produção total de açúcar, certo? Um ponto muito importante que o Alberto citou, e eu acho que vale a pena reforçar, a gente tem um trabalho muito grande para fazer a padronização, a produção de semente, todo o esforço para esgotar da forma correta os MEIs, né, dentro da fábrica, para que se tenha uma boa recuperação real, né? E a gente passa por um processo que é um processo de descristalização. Tá? Em nenhuma etapa da nossa fábrica a gente deixa de produzir tanto quando derretendo na centrífuga, às vezes em excesso, né? Então, eu chamo de descristalização. Eu falo muito de cristalização, quem já me conhece há algum tempo, eu sou apaixonado pelo tema, né? Mas a descristalização, ela acontece com muita frequência nas usinas, e quando a gente faz um balancinho de sólido, tem sistemas hoje, várias plataformas muito legais que te dão a previsibilidade de balanço de sólido, online até, né? Mas se tiver um balancinho simples, no Excel, de sólidos, e a gente roda com as razões de processo e vê que está faltando açúcar, né, um dos primeiros lugares que eu vou olhar é se não está derretendo e voltando muita coisa para trás, né? Então, os cuidados de água superaquecida, né? Muitas unidades costumam, às vezes, o trocador de água, aquecedor de água superaquecida, ele estragou por alguma razão, e esse aí tirou e eu vou estar usando uma água condensada amoniacal normal. Às vezes até um pouco resfriada já, porque ela já passou por uma regeneração térmica, muitas vezes, né? Então, são pontos pequenos, detalhes, mas muito importantes em termos de aumento de ganho e chance de produtividade, né? Então, esse é um ponto bastante relevante, eu gostaria de reforçar, a gente vê bastante coisa nesse sentido. E me lembrei de um caso aqui,
né? E um ponto importante, assim como a água condensada amoniacal das centrífugas, ela não é superaquecida muitas vezes, e eu corroboro aí com o slide que o Alberto colocou, muitas vezes com as regenerações que são colocadas em termos de, para melhorar o balanço energético da usina, o condensado vai sair mais frio, e é que bom, porque a gente quer regenerar energia. Só que quando a gente usa um condensado de 50 graus, amoniacal, condensado geral, para fazer uma cristalização, um processo de estabilização, o estabelecimento dos cristais, a gente está com o tacho lá, a cristalização é mais quente, né? Sobre 68 graus, aproximadamente, 70, vamos dizer, uma condição mais crítica. E a gente vai estar fazendo essa estabilização com a água 50, tá? Então, não é choque térmico com água fria, mas ela promove um deslocamento naquelas curvas de supersaturação que o Alberto colocou há pouco no material dele. A gente promove um deslocamento na temperatura, e a gente pode deslocar para uma região que não vai ser a meta estável, ou vai estar talvez na intermediária, ou com alguma chance, algum risco de geração de cristais falsos, né? Então, é um ponto bastante importante também, porque a gente precisa sim regenerar, né, para ganhar em otimização, ganhar em consumo específico, ganhar em energia. Mas algumas operações da fábrica, cristalização é uma delas, centrífuga, e às vezes até lavagem de torta, né, pensando no tratamento de caldo, precisam que essa água tem que ser segregada antes, um pouquinho antes, para que a gente tenha água quente o suficiente para esse tipo de operação, tá? Alguns outros itens relativos aos ativos e às condições, eu tinha marcado algumas coisas, mas os colegas aqui já colocaram, já cobriram muita coisa, né, com relação à temperatura de água, temperatura de cozimento, manutenção, disponibilidade de água fria, né, muitas vezes se amplia um mix açucareiro, coloca mais um tacho, né, e aí, nossa, mas eu estou com tacho, mas agora eu estou com pouca água, né, como é que a gente democratiza, vamos dizer, não sei se é o termo correto, democratiza o uso de água entre os cozedores. Então, você tem 5 cozedores, 10 cozedores, e as válvulas estão todas abertas de água. Então, quem consome mais, né, frisando a questão de automação, os controles, né, de proporcionalização de uso de água para o tacho, eles têm taxas diferentes a momentos diferentes de cozimento, né? Então, essa automação aí é muito importante, tá? Às vezes você tem um cozedor ou um evaporador, pior ainda, um evaporador que está no final da linha da água, a linha não está fechada em anel. O último lá vai ficar sem água se o controle automático não estiver funcionando. Não dá para regular na mão isso, né? É quase humanamente impossível a gente conseguir regular, né? Então, são pontos muito importantes que vocês colocaram, eu adicionei alguma coisa aqui com um pano de fundo, que vale a pena a gente dizer aí, lógico que não dá para explorar um assunto para um dia inteiro, né, ou até mais, né, para a gente discutir aí, para a gente conversar sobre isso. Mas, pensando em planejamento, essas condições sine qua non, condições básicas de processo, elas têm que estar, primeiro, onde a gente consegue controlar, a gente tem que ter excelência operacional, e aí o time que está operando tá lá no front, tem que estar bem capacitado, bem treinado, entendendo por que uma coisa ou outra faz a diferença na produção de açúcar com alta eficiência, alta performance, e o que não fazer, que vai produzir, vai gerar uma condição de performance mais mediana, tá? Então, acho que são esses pontos que eu queria rapidamente colocar, deixar algum espaço também, meu colega aqui, Enéas, também vai